TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Governo de Minas sinaliza retorno de aulas presenciais. Famílias e entidades pedem inclusão de pessoas com síndrome de Down aos grupos prioritários para a vacina contra a Covid-19. E Polícia Civil de Campos Altos prende homem condenado a 18 anos por crimes de estupro. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. Depois de um ano inteiro de escolas vazias, a primeira sinalização de retorno dos alunos às salas de aula foi dada pelo governo de Minas ontem à tarde. A data certa ainda não está definida, mas o modelo a ser adotado será o híbrido. Parte dos alunos na sala de aula e outra parte acompanhando o conteúdo de maneira remota, em casa, com um revezamento entre esses dois grupos. As normas serão divulgadas amanhã. Se por um lado o governo trata o retorno presencial como prioridade, por outro lado os professores estão apreensivos. O sindicato da categoria se reuniu hoje cedo para tratar da volta às aulas. Alega que as escolas não têm estrutura para o retorno presencial e cobra prioridade para a vacinação dos professores. Estamos trazendo o lançamento de um comitê de fiscalização e de acompanhamento de fiscalização das escolas estaduais de Minas Gerais, porque nós vamos desnudar a realidade. As escolas não têm condições, não têm escolas prontas para receber profissionais presencialmente, para receber alunos presencialmente. A proposta do governo de volta às aulas será apresentada para a Justiça Mineira, já que, por enquanto, uma liminar impede o retorno presencial. De acordo com a Secretaria de Educação, as aulas presenciais serão permitidas em cidades que estejam nas ondas verde ou amarela do Minas Consciente. E cada prefeitura terá autonomia para aderir à proposta, podendo criar as próprias regras. Tanto o ensino público quanto o particular deverão seguir os protocolos. Cada um deve efetivamente ver a sua realidade nesse sentido, por isso também se mantém o híbrido. Se a realidade ela não permite que vá naquele momento, nós temos o ensino à distância ainda como sendo uma alternativa. As consequências da não abertura são muito mais graves do que se não abrisse, né, se a gente não promovesse imediatamente esse esforço de uma abertura gradual. Um grupo de trabalho formado pela Secretaria de Educação, de Saúde e especialistas definiu que a retomada das aulas comece pelas crianças, ou seja, educação infantil e também do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. Essa decisão é uma decisão tomada por um grupo de estudos, dos quais o que a neurologia e a psiquiatria trazem de informação que esses primeiros anos de vida, a criança precisa de ter experiências motoras, experiências táteis, ela tem que deslocar, eles são exploradores natos do ambiente. Os professores também são pais, que estão igualmente afetados pela suspensão das atividades escolares, né? Então, a categoria não é um ser desconectado com essa realidade que ela enfrenta. Eu acho que a ponderação deveria nós pararmos de tratar esse tema numa guerra ideológica, porque é o que virou, não é? Tem uma frente parlamentar aqui na Assembleia pelo retorno às aulas. Quer dizer que eu tenho que criar uma frente pelo não retorno? Não é? Já é uma frente em defesa da educação. A partir deste sábado, o mapa do estado tem uma nova configuração de ondas pelo programa Minas Consciente. Vamos ver o que muda. Por causa da piora nos indicadores da pandemia, as macro-regiões norte e leste regrediram para a onda vermelha, a mais restritiva. As regiões Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Noroeste, Centro, Leste do Sul e Nordeste continuam na onda vermelha. O Jequitinhonha apresentou melhora nos indicadores e avança para a onda amarela. As demais regiões seguem na linha amarela. Vale do Aço, Oeste,
Centro-Sul, Sudeste e Sul. Nenhuma região está na onda verde. A Polícia Civil de Campos Altos prendeu na tarde de ontem um homem de 37 anos ao ser condenado pela Justiça a cumprir 18 anos de prisão pelas práticas dos crimes de estupros ocorridos em outubro de 2019. O mandado de prisão foi expedido e o criminoso encaminhado ao presídio de Patos de Minas. E no próximo bloco, vagas remanescentes para as escolas públicas estão abertas a partir de hoje. E entidades pedem a inclusão de pessoas com síndrome de Down nos grupos prioritários para vacinas contra a Covid-19. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Amigo, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. As inscrições para as vagas remanescentes de escolas públicas em Araxá estão abertas a partir de hoje até o dia 26 de março. As famílias de alunos que não foram matriculados nas escolas públicas, municipais e estaduais terão mais uma oportunidade por meio das vagas que sobraram nas instituições de ensino. Os pais devem fazer o cadastro dos filhos no Sistema Único de Cadastramento e Encaminhamento de Matrícula, o SUSEM, através do site www.cadastroescolar.educação.mg.gov.br. O cadastro é para atender aquele aluno que não fez a matrícula no tempo certo e perdeu a vaga, assim como para aquele pai que desejou alterar a escola para onde seu filho foi indicado no cadastro anterior. As famílias que não tiverem acesso à internet para fazer o cadastro devem ir a uma escola pública mais perto de sua casa. Acompanhe agora a previsão do tempo para Araxá e região. Para esta sexta-feira, a temperatura pode variar entre 19 e 26 graus em Araxá. Os termômetros de Biá podem ficar entre 21 e 29 graus. Em Tapira, a temperatura mínima registra 19 e máxima de 26. Em Santa Juliana, os termômetros variam entre 20 e 27 graus. E Sacramento registra mínima de 21 e máxima de 28 graus para o dia de amanhã. Grande parte das pessoas com síndrome de Down também sofre com diabetes, obesidade e outras comorbidades. Por isso, famílias e entidades relacionadas a essas pessoas buscam incluí-las no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. No Brasil, quase 700 pessoas com a síndrome morreram vítimas do coronavírus, 67 delas em Minas Gerais. Júlia, de 12 anos, sabe bem o valor da máscara contra o coronavírus. Além disso, ela só sai de casa para consultas médicas e faz aulas online. Kelly explicou tudo para a filha e a família se cerca de todos os cuidados para evitar o contágio. A mamãe põe a máscara, o papai a máscara, a vovó põe a máscara, o neném a máscara. Todo mundo usa máscara. Todo mundo. É bem difícil, mas é necessário e a gente tem conversado muito com ela, explicando a necessidade desse momento, né, da gente ficar em casa. E é um desafio muito grande para todos nós, mas é que tem dado certo. É um desafio gigantesco que afeta muitas famílias. Segundo o último censo do IBGE, há quase 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil.
Não há estudos científicos que apontem como elas respondem à infecção pelo coronavírus. Mas a literatura médica registra que uma parte importante nasce com comprometimentos no coração e no pulmão. Obesidade, diabetes e alterações no sistema imunológico também são frequentes, todos fatores de risco para a Covid. Apesar de ser considerada uma comorbidade, a trissomia do cromossomo 21 não foi priorizada pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização. Infelizmente, quase 700 pessoas com síndrome de Down morreram vítimas da Covid no Brasil. Destas, 67 eram aqui de Minas Gerais. É um cromossomo a mais, mas esse cromossomo a mais, o cromossomo 21, ele causa uma morbidade enorme. Então, a síndrome de Down ela é associada a diversas anomalias, anomalias estruturais, né, como a cardiopatia congênita, por exemplo, e anomalias também funcionais. Realmente eles possuem uma alteração no sistema imunológico. Além de outras tantas alterações hormonais, por exemplo, alterações hematológicas, como uma predisposição à hemofilia, a cânceres de uma maneira geral. Todos, não importa a idade, sofrem também o impacto psicológico do isolamento social, imposto há quase um ano. As pessoas com síndrome de Down, elas precisam de uma questão mais pedagógica, de uma questão mais didática da situação. E isso demanda mais tempo. E esse demandar de tempo, muitas vezes as famílias não estão apropriadas desse tempo, porque elas também estão passando por privações. Então, até para as pessoas que têm essa flexibilidade cognitiva, está difícil. Imagina para as pessoas que vivem do costume, hora disso, hora daquilo, lugar determinado. Eu preciso disso para que haja uma funcionalidade cognitiva. Se isso não tem, eu fico à deriva. O Instituto Mano Down, de BH, é um dos projetos de referência no Brasil que atuam na inclusão das pessoas com deficiência intelectual. Leonardo defende que as pessoas com a síndrome deveriam estar na lista de prioridades para a vacinação contra a Covid-19. Cada um tem suas dificuldades. A pessoa com baixa visão, que usa uma muleta, ele pega mais no corrimão. As pessoas com deficiência intelectual, a gente não pode nunca generalizar, mas é que o quê? Muitos têm dificuldade com usar máscara. Por quê? Porque o narizinho é menor. Então a gente fica nessa luta, né, de tentar que as pessoas se sensibilizem por isso. O Instituto mantém as aulas online e até ampliou o atendimento com especialistas para outras regiões do país. Tamanha demanda por atividades cognitivas e artísticas pelas famílias. Leonardo reforça o pedido de apoio a estes brasileiros especiais. Aqui era um lugar que eles tinham um espaço, então eles perderam, só que é um ano, né? Não estamos falando de um mês, que não tem onde falar. Às vezes só tem uma mãe mais velha, então tem mensagens aqui que você não acredita. Por favor, me tire de casa. Por favor, eu preciso fazer alguma coisa. Então é nesse sentido, claro que a gente está monitorando e tem gente em piores situações, né? Não vamos negar. Então a gente quer isso para todos e que um país tenha isso como prioridade. Então vamos botar os professores vacinados para a gente ter uma volta às aulas, vamos voltar os médicos, vamos voltar as pessoas com deficiência e para que depois voltem todos. A seguir, governador Romeu Zema lança ações de apoio às micro e pequenas empresas mineiras. No editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa.
Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover, o farmacêutico que ajuda com os remédios, o gari que mantém a cidade limpa, ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal, que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa, que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí e se precisar, pergunta lá. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. Violência física contra idosos é algo inaceitável. Pessoas de idade possuem o corpo mais frágil e delicado, por isso precisam de mais cuidados e carinho, além da nossa constante ajuda para coisas que são fáceis para os mais jovens. Mãe, cadê barato? Ali, meu filho. Prevenção. Violência não. Realização: Centro Júlio Dário. A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá informou hoje mais 2 óbitos por Covid-19 na cidade. Tratam-se de 2 homens de 56 e 66 anos. Nas últimas 24 horas, 49 novos casos foram registrados na cidade, totalizando 5.647 confirmados. A ocupação dos leitos clínicos está em 63,64%. Já entre os 16 leitos de UTI disponíveis, 7 estão ocupados. O governador Romeu Zema lançou hoje em Belo Horizonte ações de fomento voltadas às micro e pequenas empresas mineiras, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Entre elas estão a reformulação do projeto de arranjos produtivos locais e a parceria com o Sebrae Minas. O governador participou do lançamento do Sebrae Tech, uma parceria entre o Sebrae e o governo de Minas para capacitar e ajudar 6.000 pequenos e médios empresários a alavancar suas atividades em 400 cidades até 2022. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fará o mapeamento dos pequenos negócios e o Sebrae executará a ação, oferecendo consultorias em mais de 60 áreas. E fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. A importância internacional do metal nióbio é incontestável. É possível encontrá-lo em praticamente tudo junto ao aço, fazendo-o assim mais nobre ainda. Verdade, verdade, verdade. É a nossa querida Araxá que guarda reservas enormes de centenas de milhões de toneladas, com capacidade de atender quase a totalidade da necessidade mundial. Vamos lá. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, explora em alta tecnologia esse imenso patrimônio natural. Ato contínuo, por acordo firmado com o Estado de Minas Gerais, 25% desses dividendos operacionais são direcionados para a Codemig, empresa estatal que tem o mais absoluto comando de onde investir essa dinheirama toda. E quem manda na Codemig? O governo de Minas, ou seja, o senhor governador Romeu Zema Neto. E é aí que começa o X
do raio-x. Vocês sabem quanto dessa fortuna, milhões e milhões de reais, retornam para Araxá? Pouquíssimo, minha gente. Praticamente nada. Esses recursos são espalhados por Minas Gerais afora e a nossa cidade fica com migalhas. Logo aqui, de onde sai tanta riqueza. Mas o grande diferencial dessa história é que agora nós temos um governador araxaense, nascido e criado aqui, que pode tranquilamente sanar esse quadro de injustiça. Senhor governador Romeu Zema Neto, por que não direcionar merecidamente, vale frisar, merecidamente, uma boa parte desses recursos para Araxá? Não é privilégio, não. É justiça. Senhor governador, por que não investir, por exemplo, 30% desses dividendos na nossa educação, na nossa saúde, na nossa segurança pública de Araxá? Governador Romeu Zema Neto, com todo respeito, pense nesse binômio: merecimento e justiça. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Acompanhe agora o Café Sintonia. Tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C. 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. Os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.